Olá pessoal, meu formal boa noite a todos, tudo bem por aí, como estão? Então hoje, Luiz Torres aqui na área para mais uma live onde nós vamos abordar alguns temas sobre performance, vamos falar sobre inteligência artificial, vou trazer para vocês alguns prompts, vou trazer alguns conceitos aí, algumas coisas relacionadas aí a desenvolvimento, quero trazer para vocês também algumas dicas de ferramenta, né? Vou falar ali do Agente GPT, do Globe, LE5, ferramentas que alguns conhecem, outros não. Vou falar um pouquinho das IAs e vamos ver até onde a gente vai. Então, hoje a ideia é bater um papo, né? Não é uma live do padrão que a gente vem fazendo, mas a ideia é a gente bater um papo aqui e eu falar sobre algumas coisas. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Na nossa última live, pessoal, eu parei por aqui quando eu falei de uma coisa chamada aí sinais, né? E aí eu termino aqui, né? Falando sobre sinais e tendências. O que é isso, né? A gente está nessa pegada. E aí, João Pedroso, João querido. E aí, Johnny Boy, meu boa noite, meu caro. Tudo bem com você? Joinha por aí, Johnny. Giselinha. Tudo bem, Gi? Não tá? Beleza, pessoal. Então, vou falar de algumas coisas. Eu falei dessas tendências, né? Qual é meu objetivo aqui com esse lance das tendências? Para que a gente comece a prestar um pouco de atenção, né, no que o mercado está fazendo, nas nuances, mudanças de mercado e estratégia. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos embora, vamos para frente. Vamos aqui numa pegada mais como as coisas são, né? Legal. Existe um conceito muito relevante da McKinsey que, vamos lembrar, tá? É o Year 2000, a gente está falando de um conceito da McKinsey lá do ano 2000. Ele fala de uma observação que a gente tem que ter do mercado, né? Presta atenção num detalhe importante. Vamos imaginar que você está abrindo um supermercado, tá? O que o Year 2000 vai falar, né? O que esse horizonte de crescimento significa para a gente? Nos primeiros 2, 3 anos ali do seu negócio, você tem que dominar o seu negócio, né? Então, você tem que entender de estratégia, marketing, lançamento, produtos e serviço. Ou seja, você tem que entender todas as características que tem ali e, fundamentalmente, o seu core business, ok? Beleza, uma vez que... Vamos lembrar que eu estou falando de um supermercado só para ser um exemplo mais fácil, tá? Aí você vem os próximos 2 ou 3 anos. Nesse momento, você tem que criar no seu mercado, vamos colocar no seu mercado aí, novos produtos e novos serviços. Vou dar um exemplo aí de alguns mega mercados que eles têm produtos como serviços, né? Como aquelas caixas automáticas. Sabe aquele caixa que você mesmo passa o seu produto e aí você paga, você não precisa de mais uma pessoa para te atender. Você tem a função do delivery, né, que você compra na internet, passa em um determinado lugar e pega. Eu não sei se vocês acompanharam, mas a Best Buy nos Estados Unidos, ela colocou um modelo de compra onde você compra pela internet e eles deixam o teu produto no estacionamento, preso, né, num ponto específico ali do estacionamento, numa vaga específica ali, e você chega com o QR Code, você abre e pega seu produto dentro do estacionamento, você não fala nem com gente, com nada, e vai e pega seus itens. Beleza. E aí vem os próximos 2 anos. Nesses próximos 2 ou 3 anos, você tem que abandonar o seu segmento. Ou seja, você tem que pegar toda a estratégia e toda a movimentação que você fez no seu produto e levar ele para um outro nível. O exemplo que eu vou trazer agora para vocês, eu falo assim, mas não existe uma única empresa no mundo e não faz sentido para uma empresa no mundo você abandonar o seu negócio, você simplesmente, agora que você chegou nesse momento perfeito, você abandonar. Sim, teve uma empresa que fez isso, teve uma empresa que exatamente fez essa movimentação, e eu vou mostrar qual é a empresa que fez, e vamos olhar agora uma viagem no tempo. Essa empresa chama-se Facebook, tá? No ano de 2016, tá?
abril, né, ali de 2016, o Zuckerberg apresentou o plano de 10 anos da Meta, tá? Ali ele disse o seguinte, né, que o Facebook, que era um ecossistema, eles iriam adicionar novos produtos, e aí a gente tem lá o Instagram, se a gente vê, né, o que aconteceu com o Instagram nos anos passados, talvez agora fique bem fácil a gente entender o que aconteceu com o Instagram, o up que o Instagram teve, colocando Reels, colocando isso, colocando aquilo, uma série de serviços foram adicionados, e o Instagram nos últimos 10 anos aí virou uma máquina de vendas para a maioria das empresas, inúmeras pessoas se movimentaram para o Instagram. Aí você teve o WhatsApp, né, tendo até lojas virtuais no WhatsApp, e o próprio Messenger, né, trazendo ferramentas e novidades aí. Por quê? O Zuckerberg, naquela época, em 2016, ele olhando para frente, olhando para o ano de 2026, ele disse o seguinte, que ele iria investir em conectividade, ele queria criar uma rede de conectividade, e ele apostava nesses dois óculosinhos, né, realidade aumentada e realidade virtual. Né? Então, esses dois modelos, que é nada mais a Meta, que todo mundo conhece. Então, o Zuckerberg, em 2016, apontou para o nascimento da Meta, que no momento não tinha esse nome, mas qual que era a estratégia dele? Conectividade IA e metaverso. Né? Na época, chamava-se realidade aumentada ou múltipla realidade, tinha alguns conceitos de realidade aí. Então, é isso que ele fez. Óbvio, né, que muitos vão dizer, mas ele quebrou a cara, não deu certo, porque o metaverso quebrou e blá, 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 blá. Mas se nós entendemos bem, né, a movimentação de negócio foi que ele simplesmente ele sabia que ele iria perder o mercado para outros incumbentes, né, para outras empresas que estariam vindo. Tanto é que hoje o Instagram, mesmo estando aí vivo, perdeu um espaço gigante para uma ferramenta chamada TikTok, né? Agora o TikTok lançou o TikTok Shop, né, que promete, né, revolucionar o mercado, e hoje grandes marcas, ou quase todo mundo está no TikTok. Tudo bem que um monte de gente vai dizer que é uma rede de dancinhas, sendo ou não uma rede de dancinhas, o TikTok hoje, né, foi problema aí em solo americano, em relação a violar ou não violar regras, mas o que eu quero dizer para vocês é que o que o Year 2000 disse, né, antes ali, né, uma empresa realmente fez, não uma que a gente pode provar que fez, e tantas outras já seguiram esse modelo de disrupção aí, porque elas sabem que qualquer empresa que vier a copiar o seu negócio, o seu produto ou o seu serviço, ele não vai copiar do momento que você teve dificuldade ou teu momento de lançamento, ele vai copiar o que você já faz muito bem e vai melhorar o que você faz bem, transformando num produto infinitamente melhor, né? E aí eu sempre faço uma brincadeira, sempre pergunto para as pessoas, né? Se hoje, né, quando a gente olha para o mercado, né, seja ele o mercado nacional, o mercado internacional, qualquer mercado que você olhar, a pergunta de $1 milhão é: temos mais ou menos oportunidades no mundo? Hoje o mundo, considerando a inteligência artificial, considerando tudo que a gente está vendo, novos produtos, novos mercados, China, Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Itália, Grécia, França, temos mais ou menos oportunidades no mundo? Antes de responder, vou fazer uma outra pergunta. Quem é mais criativo? Criança ou adulto? Muito provavelmente você vai falar assim, as crianças são mais inteligentes, são mais criativas. Será? Será que uma criança ela consegue ter, ela é mais criativa e gera mais produto e serviço do que um adulto? É que talvez a criatividade que você esteja falando, né, é a criatividade de imaginação. Mas mesmo assim, a capacidade imaginativa de um adulto muitas vezes supera muito a imaginação de uma criança. E com relação a termos mais ou menos oportunidades no mundo, nós temos infinitamente menos oportunidades hoje no mundo, mas muito e muito menos. O mundo de 10, 15 anos atrás tinha infinitamente mais oportunidades que o mundo em 2025 e vai ter muito menos oportunidades em 2030. E eu te explico, porque oportunidade é quando você vê um buraco no mercado, né? Você vê um espaço no mercado e você tenta preencher esse espaço. Agora eu te digo, quando você enxerga uma oportunidade no mercado, você fala, puxa, eu vou lançar um produto ou um serviço novo. Você consegue imaginar quantos indianos ou quantos chineses
já estão fazendo a mesma coisa semanas, meses ou anos até antes de você ter visto aquela oportunidade. Por quê? Porque a oportunidade ela surge muito mais num ambiente de estresse, num ambiente de dificuldade, num ambiente de guerra, num ambiente de conflito, num ambiente de tensão, do que num ambiente favorável, né? Então, assim, quando você olha para oportunidades, então o mundo hoje oferece muito menos oportunidade, porque a movimentação das pessoas está realmente dinâmica e muito veloz. E por que eu faço essa brincadeira? Porque existe um desenho, né, uma imagem que ela circula desde 1940 na internet, e quando a gente fala de análise de performance, análise de resultado das pessoas, né? Então eu sou empresário, então eu crio uma régua lá na minha empresa dizendo assim, quem alcançar esse resultado, né, vai ter um resultado financeiro. Então eu dou uma métrica lá de vendas, ou eu dou uma métrica de redução de custo, eu dou uma métrica de qualquer coisa, né? E coloco toda a minha empresa ali, aponto aquela direção e falo, quem chegar ali ganha, né? Então essa imagem aqui, ela serve muito para apontar, né, para uma avaliação justa. Todos farão o mesmo teste, subir naquela árvore. Às vezes a gente olha para o elefantinho, ou olha para a foca, né? Eu fico imaginando o peixe. O peixe, para mim, é o mais legal de todos, né? Porque acho que nem a árvore ele vai ver, né? Que é a parte mais legal na minha cabeça, né? Tudo bem que o elefante derruba, o macaquinho ganha, o passarinho não precisa nem subir, né? Então, mas acho que a brincadeira, né, ela é válida nesse pensamento, né? Porque todo mundo vai dar, todo mundo, muitas pessoas vão apontar, né, que quem disse que evolução das espécies, né? Que quem disse que o mais forte sobrevive, todo mundo diz que é esse conceito, né? É o mais forte que sobrevive, mas Manson, que é posterior a. Ah, esqueci o nome do cara que fala isso agora. Whatever. Que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta a mudanças, né? Então eu acho que talvez hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, ou mesmo quando a gente falava de metaverso, ou mesmo quando a gente fala de qualquer tecnologia, qualquer produto, qualquer tendência, eu acho que o maior desafio nosso é exatamente esse, né? Como se adaptar às mudanças, né? Eu que já sou bem velhinho, lembro, né, que a gente passou por facsimile, a gente já teve o velho e bom fax, a gente já teve pager, né, a gente já teve os velhos e bons PT, tivemos telefone de disco instalado em casa, né, tivemos carros aí que eu sou de uma época, né, de carro bem antigo que você tinha que pegar no tranco, né? Então você colocava ali numa descidinha ali, engatava uma segunda, uma terceira, pegar no tranco. Então, coisas que hoje, né, quando você imagina um carro elétrico, né, nada mais é um carro elétrico, nada mais é do que um iPad com painel e acelerador e freio. Então, imagina, né, como se adaptar a essas mudanças, né? Então, seja o 40 mais, a 50 mais, a 60 mais adaptar às mudanças, mas acho que muito mais do que isso é como você tem um cérebro ou uma percepção flexível o suficiente para falar que você se adapta ou não, né? E aí eu vi o Cruel, né, dando numa das aulas dele, ele traz essa imagem aí, e ele faz essa pergunta, né? Quando foi a primeira vez que ouvimos falar sobre IA? Né? Eu gosto muito dessa pergunta porque ela remete a gente a pensar primariamente, acho que qualquer um de nós aqui, incluindo eu, né, vamos sempre falar que quando a gente viu IA pela primeira vez foi em algum filme, né? Eu lembro claramente, assim, dos filmes que eu mais pirei na minha vida, assim, tanto é que tenho até hoje quase todas as músicas no celular, eu sempre, quando estou pedalando, ouço, é Blade Runner, né, que é um filme de 1982, que ele fala de uns androides, por assim dizer, que eram similares a humanos, né? E ele faz uma entrevista lá com uma menina, ela faz mais de 100 perguntas para saber se ela é uma androide ou se ela não é e tal, né? E é um dos primeiros filmes que vai falar de inteligência artificial, vai fazer essa proposta, era para mim, né, que eu vou lembrar esse filme. E claro, né, depois havia um clássico, né, que a gente tá vendo esse de metal aí, que é o Exterminador do Futuro, né, que também é uma inteligência artificial e tal, mas aí estão falando de um filme, pô, colado, né, Blade Runner 82, o Exterminador do Futuro 1, 84, né, dois filmes colados no outro.
Mas se a gente parar, né, e pensar um pouquinho, e forçar ali a memória, alguns de nós vão lembrar de um filme, né, chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é do mesmo criador do livro, né, que também chama-se Uma Odisseia no Espaço, que é um livro de 68, que fala de uma inteligência, né, artificial que ela acredita que os humanos vão destruir ela, né, a aeronave ela tenta matar as pessoas dentro da sonda espacial, né. Então a gente vai falar ali, pô, inteligência artificial 68, mas tudo que a gente está falando percebe filme, novela, De Volta para o Futuro, isso, aquilo, mas na prática mesmo, né, de você ver alguma coisa no mercado, um produto, um serviço de inteligência artificial que você fala, isso tem ou não tem inteligência artificial, aí acho que todos nós vamos praticamente ali convergir, né, para falar no ChatGPT em outubro de 2022, né, de 2023. Então, acho que 22 de novembro de 2023, né, que vai surgir pela primeira vez ali uma IA que a gente, né, tem acesso a ela, né, através de um conceito chamado prompt, né, nada mais do que você escrever alguma coisa e ter um texto. Mas só que assim, né, passados esses 2 anos, né, que a IA está por aí, há uma corrida conceitual muito grande da IA, e dentro dessa corrida conceitual que está todo mundo falando, né, a realidade que a gente tem, né, então a proposta, né, de a gente entender como que a IA está é mais ou menos assim, pessoal. Quase que 100% das empresas, você pode apostar aí que 95% das empresas estão nesse momento que chamam de ad hoc, né? Que é você fazendo iniciativas e esforços e serviços para implementar IA na sua empresa, né? Explorando, né, a IA generativa, baixa automação e muito esforço humano, né? Então, quase que todas as empresas estão aí. Quando você vê empresas cantando, dizendo, não, porque a gente já tem IA, a gente já tem isso, a gente já tem aquilo, você vai ali na empresa, você vai ver que é uma automação bem singela, né? Você vai ver ali um chatbot no WhatsApp, que lê um arquivozinho RAG, né? Uma resposta automatizada ali, né? Um ManyChat da vida responder no Instagram, coisas que você olha e fala assim, cara, para o negócio, quanto de valor isso gera, né? E aí você vai ter um percentual pequeno de empresas, né, que já está nesse momento, né, que é uma IA departamental, né, automação, melhoria departamental na performance e, tanto pelo lado do cliente quanto de receita, uma melhor performance em ganhos. Então você vai ver algumas empresas aqui, talvez aí você vai ver as principais empresas que você vai ver são empresas internacionais que têm investimento tecnológico e humano, por isso que eu estou abordando isso, que a gente vai precisar de mais do humano, né, nesse primeiro momento, bons humanos que tenham competência e capacidade de internacionalizar isso, porque requer algumas habilidades aí, técnicas, né, e algumas habilidades de negócio para que você comece a implementar IA. E aí sim, onde o jogo vai ser jogado, né, quando você tiver a IA autônoma, né, os agentes, que é o próximo slide que eu vou falar para vocês, depois a gente já vai para uma ideia de promptar e tal, tem algumas ideias de prompts aí, de como funciona prompt, como que você pensa prompt e tudo mais. Mas aqui, né, nesse último slide aqui, é multi-agente, aí você já vai ver IAs como humanos, né, que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Você já vai ter, por exemplo, ali na tua empresa, uma automação que ela analisa um banco de dados, ela controla o fluxo de cliente, ela responde de forma exclusiva e específica para cada um dos seus clientes, ela faz uma análise de quantidade de produtos que você tem, ela dimensiona com base em sazonalidade, momento do mercado, análise econômica, então ela não vai simplesmente, né, fazer o que nem quando você vê lá uma curva de ação, né, ela seguindo um movimento muito específico, né, 3 cortes aqui, vai acontecer isso, que é uma tendência natural, ela vai conseguir prever essa tendência de queda ou de alta, então a IA vai começar, ela não vai simplesmente analisar pela tendência, né, que a tendência é que uma probabilidade, uma possibilidade, mas é baseada em fatos e dados, ela vai começar a fazer um julgamento. Então é muito nessa direção aí que a IA vai indo, né?
E aí, por que eu estou falando isso? Porque a minha conversa com vocês, ela vem aqui, né? Acho que a primeira IA, né? A primeira ferramenta que a gente conhece, que a gente falou, pô, que legal, o famoso e bom ChatGPT, né? O ChatGPT, para quem conhece ele, né? Ele tem uma proposta muito boa, né? De responder uma série de problemas. Hoje, né? Em 2025, ele já está começando a perder muito espaço, não perder muito espaço, mas ele já está como IAs como DeepSeek e outras já estão começando a resolver, o próprio Gemini está começando a resolver algumas coisas. Algumas curiosidades do ChatGPT que eu gosto de falar é que a ideia, né, da OpenAI era para ser uma inteligência artificial aberta, né, mas pelo investimento que a própria AI, a gente deixa até mostrar aqui, o investimento que a própria Google fez, né, em função desse Copilot que a gente está vendo aí, isso mudou, né, a postura do mercado, mudou como que a IA, como que a OpenAI iria lidar com o mercado. Hoje é uma empresa parcialmente aberta em algumas tecnologias, mas quase todo o core business dela é fechado, então ela transiciona, né, dentro dessa coisa de uma empresa de capital de tecnologia fechada para uma empresa de tecnologia aberta, diferente do Gemini, né, que é open source, né, 100% open source, né, o ChatGPT ele tem uma parte open source e uma parte não, então ele transita mais ou menos ali, quando sendo praticamente 90% do que eles fazem ali. Legal. Essas 5 IAs, né, são as IAs mais convencionais que a gente conhece, e aí eu gostaria de falar de cada uma delas, nos principais benefícios e características que ela tem. Nenhuma delas tem problema, todas elas têm benefício. Vamos começar ali de cara pelo Perplexity. O Perplexity ele tem um lado bom, que é a forma com que ele traz os dados para você. Ele sempre mostra da onde ele está tirando aquelas informações, de onde vem aqueles dados. Então isso é uma coisa muito legal, se você quiser entender um pouquinho de como que a IA pensa, e aí de repente você vai fazer determinadas perguntas para ele, ele vai buscar num blog, né? Ele vai lá entrar lá no twotowers.com.br/blog e vai trazer as informações dali. Você fala, uau, né? Por que Two Towers é tão relevante nesse assunto, né? E quem é Two Towers na fila do pão? Então isso começa a te questionar se de repente uma fonte como Two Towers é uma fonte que você deva, né, considerar, ou simplesmente é uma relevância por conta de múltiplos e uma quantidade muito grande de acesso que essa base de dados tem. Do outro lado, você tem ali o Gemini, né? O Gemini é uma IA que hoje, né, ele está no Flash 2.0, ou Flash 2.5, acho que ele está no 2.0 ainda, acho que o 2.5 ele não foi liberado. Além de ela ser muito rápida, se você gosta de textos longos, né, ou se você quer respostas longas, você está fazendo um documento ou um relatório, alguma coisa assim, o Gemini se torna uma boa ferramenta por causa disso, porque ele escreve mais do que o Claude, do que o ChatGPT. O ChatGPT tem uma ideia de resumir um pouco mais. O Gemini tem um texto um pouquinho melhor em alguns aspectos, né? Mas de todos esses aqui para respostas, o Claude ainda se é um pouquinho mais eficiente. Se você gosta de respostas mais concisas, mais elaborada, mais estruturada, né, o Claude é o melhor. Né? Então, vamos imaginar que você quer melhorar um currículo, ou você quer escrever uma proposta para um cliente, né? Você quer escrever uma proposta mais estruturada, mais clara, e com palavras tem um acerto maior no seu texto, contexto, estrutura textual, o Claude vai ganhar o jogo aí, tá? Então, dia a dia, ChatGPT, quero textos longos, Gemini, quero saber de onde vem as informações, talvez para ensinar alguém, explicar alguma coisa para alguém, Perplexity, quero uma coisa mais concisa, mais acertada, Claude. Lembrando que você tem um volume pequeno ali no Claude de utilização na versão free, mas se você quiser investir nesse tipo de IA, eu acho que o Claude é muito bom. Eu sou fã do ChatGPT porque ele tem alguns serviços que me atendem bastante. Por último, e não menos importante, o Copilot da Microsoft é uma aposta que a Microsoft tem em ter o Copilot instalado e presente em toda a plataforma da Microsoft. Então, amanhã ou depois, toda e qualquer conta que você for fazer no Excel, todo e qualquer texto que você for fazer no PowerPoint, toda e qualquer carta que você for escrever no Word, toda e qualquer análise que você for fazer no BI,
o Copilot vai ser exatamente como essa ideia de um copiloto. Eu acredito que vai ser muito mais um piloto do que um copiloto em 90% das vezes, mas a ideia da Microsoft, né, é se apoiar 100% no Copilot, lembrando que o Copilot, ele né, no caso da OpenAI, né, o Copilot nada mais é do que o ChatGPT dentro do Copilot. Então, assim, hoje a Microsoft, né, ela tem praticamente quase que 50% de toda a OpenAI hoje, então praticamente a dona da OpenAI e é o maior investidor, né? Então teve um aporte ali inicial de 10 bilhões, né? Então hoje muito do que o ChatGPT desenvolve vai direto para a Copilot, então tem essa parceria muito forte. E não podemos esquecer da nossa querida Maritaca, sempre elogio muito a IA brasileira, de Campinas, né? 3 professores de Campinas, criadores da Maritaca. Se você que está me assistindo hoje, amanhã, depois, em algum outro momento, você quiser uma IA boa para documentos jurídicos brasileiros, talvez a Maritaca seja melhor, porque a Maritaca foi treinada com uma base de dados brasileira, né? Então, e eu sempre brinco, acho muito legal o nome da API da Maritaca, né? Que chama-se Maritalk. Acho um nome bem simpático para uma API, mas é isso aí. Então, e na sequência, né, galera, a gente vem com a nossa grande baleia azul aí, né, o DeepSeek. O DeepSeek ganhou essa visibilidade, essa notoriedade de mercado, não tanto pela capacidade que a DeepSeek tem, que é uma capacidade em vários aspectos melhor até do que o ChatGPT, além do que o DeepSeek faz tudo que o ChatGPT faz com uma diferença de ser gratuito, né? E acesso à internet, tem leitura de arquivo, é multimodal e tudo mais. Recomendo muito você usar o DeepSeek, né? Quando você estiver utilizando um Gemini, então, utilizar o DeepSeek para o seu dia a dia para ver a diferença. A única recomendação que eu acho que vale a pena colocar é que o DeepSeek, né, diferente do ChatGPT, talvez algumas das coisas que você coloque ali, por mais que a gente saiba que as IAs protegem a nossa informação, lembre-se que essa é uma IA chinesa, né? Então segue outras regras, né, internacionais aí, não tão, um pouco mais, sei lá, vamos chamar de flexível do que são as regras que a gente está adotado aí, acostumado a seguir, tá? Mas o DeepSeek é excelente. E aí, por fim, você tem o Huawei 2.5 da Alibaba. Aqui o jogo é um jogo de cachorro grande, porque o Huawei, de todas as IAs que nós temos hoje no mercado, ele é o que foi testado, né, e validado com a maior quantidade de parâmetros, né? Então é um número bastante absurdo como essa IA foi criada. Então o Huawei 2.5 vale a pena você brincar com ele, porque ele tem algumas características aí um pouquinho diferentes. Mas para o dia a dia, mandar e-mail, receber e-mail, ler carta, fazer prompt, o que é convencional, que 90% de nós fazemos, qualquer uma dessas IAs resolve 100% dos problemas. Quando você precisa de uma coisa um pouco mais profunda, uma coisa um pouquinho mais elaborada, aí sim, uma ou outra IA vai fazer diferença. Mas mandar e-mail, receber e-mail, ler carta, escrever carta, fazer texto, ler texto, fazer apresentação PowerPoint, qualquer uma dessas IAs resolve 100% do seu problema. E tudo isso, né, galera, porque a gente tem na direção dos agentes de automação. Eu gosto muito dessa imagem do Huawei, né, e da bonitinha branquinha ali, porque eu acho que explica muito para a gente o que é uma automação em inteligência artificial e o que é um agente de IA. Se a gente lembrar um pouquinho do desenho, para quem não assistiu o desenho, o Huawei, ele é uma maquininha que ele faz uma única coisa, né? Ele pega metal e pressiona, e prensa o material metal e faz bloquinhos quadradinhos, né? Então é isso a única coisa que ele consegue fazer. Então uma automação tem muito essa lógica, né? Ela faz uma única coisa repetidas vezes, né? De forma em escala. Então ela faz durante 24 horas a mesma coisa e não muda o trabalho dela, né? Então a única coisa que o Huawei sabe fazer, né, em termos de atividade mecânica mesmo, é compactar metal. Tá? Então, pensa que isso é uma automação. Não interessa o que acontecer, a automação vai fazer aquilo ali. Então, se você tem uma automação que coleta as informações de um cliente, analisa e responde o e-mail, isso é uma automação. Então, ela sempre vai receber o e-mail, vai ler aqueles dados e responder ou de um tom isso, ou de um tom aquilo, ou pegar a informação aqui, ou pegar a informação ali. Isso é uma automação. É uma coisa que ela vai sempre se repetir.
tendo uma ou outra variação, no caso ele vai pegar um metal diferente, ou outro metal diferente, um metal um pouco mais duro, um metal um pouco mais mole, uma hora a caixinha que ele coloca vai ficar perfeitamente simétrica, outra hora vai ficar um pouquinho diferente, porque essa é a característica da automação. Ela acerta em 90, 95, 97% das vezes, ela é infinitamente eficiente. Para que a gente usa automação no nosso negócio, na nossa empresa? Para tudo aquilo que você perceber que é repetitivo, que acontece exatamente do mesmo jeito, isso você pode automatizar. Pagamento de conta, emissão de nota fiscal, recebimento de nota fiscal, um planejamento de distribuição de material, então isso você pode usar automação. Já a branquinha, essa bonitinha aí, eu não sei se vocês lembram no desenho, mas ela vai visitando inúmeros planetas em busca de vida. Então ela começa a olhar com um laser ali e separa o que é metal, o que é cachorro, o que é periquito, o que é papagaio, em busca de uma coisa que represente vida. Então ela tem ali um sistema dela que ela vai reconhecer algo que se manifeste como vida, tanto é que ela se prende, né, a uma botinha com uma flor dentro, que para ela aquilo é vida, e realmente é vida, mas ela estava procurando uma forma de vida. Então poderia ser uma plantinha, poderia ser um animal, poderia ser um cachorrinho, um gatinho, um periquito, um papagaio, um pássaro, algo. Ela estava buscando vida porque os planetas tinham sofrido radiação, então ela estava atrás de algo que pudesse mostrar que pudesse voltar para a Terra, porque a Terra estava revivendo. Né? Então, um agente, ele vai em vários ambientes em busca de determinadas coisas e sabe separar as inúmeras variáveis, além do que ele consegue pesquisar múltiplos ambientes. Aí a gente colide com a última ideia minha hoje que eu quero apresentar para vocês, que é Humanos, né? Para quem ainda não viu essa IA, uma IA chinesa também, só que Humanos, brincar com ele é um outro modelo de brinquedo, né? Então, se você escrever hoje no Humanos assim, procure uma passagem aérea Alemanha-Frankfurt, né, para o dia 27/12, ele entra em sites, ele pesquisa a passagem, ele fala dos valores, ele faz uma coisa assim, ele fica pesquisando sites, né? Então, Humanos é uma IA que você pode usar ela para fazer serviços agendados, serviços planejados, você pode fazer as perguntas mais dinâmicas para ela, que ela tem a habilidade de fazer, não uma coisa que nem o Claude, você escreve um texto e ele te responde. Aqui o Humanos não. Então, se você chegar para o Claude e falar assim para ele, compre passagem aérea, ele não vai comprar passagem aérea. Mas se você chegar para o Humanos e falar, compre passagem aérea, ele vai comprar passagem aérea. Se você falar, compre passagem aérea e faça o meu check-in, ele vai comprar passagem aérea e ele vai fazer o seu check-in também. Então, é uma IA que realmente ela usa uma sequência de agentes para atender o seu pedido. E a parte mais, assim, maluca para mim da Manos é que ele consegue criar agentes. Então, eu não consigo nem pensar em um modelo de IA ainda que consegue apropriar, criar serviços para ela mesma. Então, é uma coisa muito legal que o Manos faz. Lembrando que, se você instalar ele no seu celular, né, o caminho mais rápido de você instalar, se você quiser colocar ele direto no computador, você precisa de convite, mas no celular você consegue muito rápido. Ele também tem um limite bem pequeno de utilização, porque é uma IA complexa de ser utilizada, e então ele tem um limite bem baixo de utilização, e a assinatura do plano dele é $39 por mês. Né? Se você precisa de uma IA com essa complexidade para fazer esse tipo de serviço, é a IA que você busca. Inúmeras empresas estão apostando, então, dinheiro na Manos, nesse tipo de coisa. E aí, galera, para a gente ter um pouquinho de interação, eu trouxe algumas coisinhas diferentes para a gente hoje, só para a gente ter uma dinâmica maior aqui no nosso bate-papo. O que eu queria mostrar para vocês aqui hoje é... Opa, deixa eu começar por aqui. É o Write for Me. Deixa eu fechar aqui. O Write for Me, ele é uma... Vou mostrar na prática o que ele é aqui. Ele é um GPT, né? Então, quando você está dentro do ChatGPT, vocês estão vendo a minha tela aqui, deixa eu ver se estão vendo a minha tela. Né? Quando você está dentro aqui do ChatGPT, você tem aqui, né, os GPTs que eu uso, criado por mim, então não sei o quê, mas tem um botãozinho aqui embaixo aqui chamado Explorar GPT. Ele vai aparecer em algum lugar aqui para você, a palavra Explorar GPT. Você clica no Explorar GPT, aparece essa tela aqui. Então você tem
o que são os GPTs, né? Às vezes, quando você usa uma sequência de prompt muito corriqueira, por exemplo, vou pegar uma situação, né, que para mim faz corriqueira, é, hum, ajustar o meu currículo para mandar o meu currículo para uma empresa, né? Ou ajustar uma proposta para mandar uma proposta para uma determinada empresa, ou escrever um e-mail, né, com um determinado texto, assim, tipo, eu quero que o e-mail siga uma determinada lógica, né, só vai mudar um ou outro item ali, e eu fico escrevendo um e-mail atrás do outro. Então, ao invés de eu entrar no chat da vida, né? Então, vou pegar aqui, ao invés de entrar aqui no chat GPT tradicional, aqui 4.0, tal, aqui, ao invés de entrar nessa tela aqui tradicional e digitar o meu prompt inteiro, escrever linha por linha, ou deixar isso gravado numa pasta aqui do meu computador, e toda vez que eu precisar fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, eu posso vir aqui, entrar aqui no GPTs e criar o meu próprio GPT. Tá vendo que aqui à direita, aqui há um botãozinho, né, chamado criar. Eu posso criar meu próprio GPT, que são essas coisas que vocês estão vendo aqui abaixo, né, que alguém criou e deixou na loja da OpenAI. Então, o que é isso aqui? São prompts customizados para resolver determinados problemas, né? Então, aqui você tem prompts de escrita, de produtividade, de pesquisa, de educação, estilo de vida, imagem, programação. Esse que eu vou falar para vocês, o Write for Me, é um que eu uso bastante, né? Você escreve o primeiro nome aqui, manda pesquisar, e você tem aqui ó, o Write for Me e o Write for Me Pro. Tá? Então eu vou pegar o basicão o Write for Me aqui normal, sem muita coisa. Ele vai trazer algumas informações que a Puzzle Today que escreveu, Supercharge, quantos usuários ele tem, para que ele serve, então não sei o que, a avaliação dele, né? Outras ferramentas da Puzzle, e você clica aqui, iniciar chat. Né? Então aqui aparece o Write for Me, algumas perguntas que ele, né, que para você começar, isso chama-se icebreakers, né? Quando você não conhece muito uma IA, você clica nesses botõezinhos aqui e ela vai te dar uma resposta do que é. Ou você simplesmente pode perguntar o que você faz e ele também vai me responder. Eu sou assistente de escrita, meu trabalho é te ajudar a criar e revisar e aperfeiçoar qualquer tipo de conteúdo escrito, textos criativos, posts e tudo mais. Algumas coisas que eu posso fazer com você, escrever do zero com base na sua ideia e objetivo, melhorar e estruturar alguma coisa. Então, o Write for Me é escreva para mim, né? Eu vou falar assim para ele, crie um plano de negócio. Né? Quero que ele crie um plano de negócio para mim. E eu vou dar Enter. O que ele faz de muito legal, que eu gosto, é que ao invés de ele sair escrevendo o plano de negócio para você, eu vou mostrar isso para você. Ele está aqui, qual é o nome da tua empresa, que negócio você faz, ou seja, ele sempre vai me perguntar primeiro o que eu quero que ele faça, ao invés de sair respondendo. Se eu fizer a mesma coisa no ChatGPT, crie um plano de negócio. A mesma coisa, mesmo prompt, se eu escrever aqui, o ChatGPT, ele já vem aqui já logo escrevendo o plano, ó, nome da empresa, nome do negócio, descrição, oportunidade. Ele já vem construindo o meu plano de negócio, né? Sem me perguntar nada. Tudo bem que ele está me dando alguns espaços aqui para que eu coloque, mas e se meu negócio é um produto? Ele está falando aqui, produto ou serviço? Estratégia de marketing e vendas, mas ele já está construindo o meu plano inteiro e está querendo até um roadmap aqui, ó, lançamento de MVP em 2 semanas e tal. Ou seja, ele não sabe o que é o meu negócio, ele não entendeu o meu negócio, mas ele já escreveu o plano. Então, uma sacada que eu sempre falo para vocês é que escrever aqui na IA não é muito parecido com a gente escrever no dia a dia, e ele, assim, não tem um fiozinho ligado na nossa cabeça. Tá? Então, o Write for Me tem essa vantagem de você poder agora ir conversando e ele te perguntando para onde que você quer ir. Tá? Então, esse é o primeiro que eu queria falar para vocês, ele está lá dentro do GPT. O segundo que eu queria mostrar para vocês, que eu acho muito legal, é a console da Anthropic. Né? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu só dar um ESC aqui, pegar a console da Anthropic mais fácil aqui para mim. Console da Anthropic. Pronto.
Console da Anthropic, tá aqui, ó. Console da Anthropic. O que é isso aqui, galera? A Anthropic tem uma console, né, que é nada muito parecido com a console também da OpenAI, que eu ouço, né, algumas pessoas falando assim, porque é muito importante você fazer engenharia de prompt, né? Será que realmente é importante fazer engenharia de prompt, né? Será que isso realmente é tão importante? Porque a própria console da Anthropic traz para você aqui um gerador de prompt. Ela traz para você aqui um cara que melhora o prompt que você escreve. Então, eu tenho ferramentas nativas de IA, criadas para o IA, para resolver problemas de IA. Então, aqui, se eu criar no gerador de prompt, ele fala, descreva a sua tarefa, né? Então, eu falo assim, fazer um bolo de cenoura, né? E aí, quando eu mandar ele gerar isso daqui, fazer um bolo de cenoura. Às vezes essas coisas acontecem, né, da IA desconectar, porque, olha lá, ele vai construir aqui o meu bolo de cenoura, eu venho aqui, copio esse prompt aqui que ele acabou de fazer, né? Copio esse prompt dele aqui, e quando eu levar para uma outra IA, eu já tenho o prompt feito, ó. Ele já está com o prompt feito aqui, e no caso aqui, ele os ingredientes que eu preciso usar e as instruções que eu preciso. Então, eu vou colocar o ingrediente aqui, eu vou colocar cenoura, farinha e ovo. Instruções, bater e... Não sei como faz bolo de cenoura. Bater tudo junto. Sei lá, eu não sei fazer bolo de cenoura, não. Tá ok? Então, ele acabou de criar uma estrutura para mim. Então, qual é a sacada dessa console, né? Não sei se vocês perceberam aqui no meu prompt, né? Ele deixou aqui a palavra ingredientes, né? Agora que eu coloquei cenoura e farinha, tá vendo? Ele adicionou, que eu coloquei do lado de lá a palavra cenoura e farinha e as instruções, bater tudo junto. Ele simplesmente captura as informações do usuário, né? E joga para dentro do teu prompt. Então, se você quer criar uma solução, um serviço, um produto, e você não sabe muito bem como é que faz, você escreve dessa forma, aí a estrutura para você seu pensamento e te deixa os espaços para depois você colocar. Então, aqui, numa situação como essa, eu poderia falar assim, estruture para mim um e-mail comercial. E aí ele deixaria espaço ali do nome, produto que eu estou oferecendo e tal. Então, todas as vezes que eu fosse utilizar, eu já teria esse prompt feito, então eu poderia pegar toda essa estrutura de prompt, colocar no GPT ou numa outra IA, e eu já teria a estrutura pronta. Então, só as variáveis que são relevantes, ele mudaria. Então, isso me ajuda muito, 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 muito. E aí, a gente tem já vou na sequência aqui, para console da OpenAI. Tá aqui, falar. Essa daqui, galera, ela é a mesma console que eu acabei de mostrar da Anthropic, essa é da OpenAI. Mas por que eu gosto dessa daqui? Porque ela tem uma coisa, aqui eu estou do lado direito, escrito Playground, tá? Por que chama-se Playground? Porque é aqui que você vai brincar com a inteligência artificial. Chama-se Playground para te permitir brincar e fazer serviços, criar produtos, criar soluções, criar o que você quiser. E aqui você vai ter uma série de conceitos que a IA vive falando todos os dias, que nada mais é do que modelo que eu vou usar de IA? Eu tenho o GPT-4. Porém, olha a quantidade de modelos que a OpenAI tem, que você pode utilizar.
Quando eu estava ali no meu usuário, você vira que isso aparece uns 3 ou 4. Aqui aparece essa infinidade. O que significa isso? Muitos desses modelos são bons em coisas específicas. Um é só de imagem, outro é muito bom. Ele é bom em tudo, mas ele é muito melhor em imagem. Ele é bom em tudo, mas ele é muito melhor em texto. Ele é bom em tudo, mas ele é muito melhor em resumo. Ele é bom em tudo, mas ele é muito melhor em leitura. Então é aqui que você pode descobrir qual é a melhor IA que você pode usar. E aqui em cima está escrita a palavra assistant, né? Então, vou traduzir isso para estagiário. Lembra que eu tenho o WAW do lado de lá? É aqui que eu vou criar o meu WAW. Eu vou criar o meu assistente, né, que vai amassar o metal de acordo com a regra, com a quantidade, com o volume, e eu vou usar a melhor IA para fazer isso. Qual é a melhor IA para fazer isso? Porque tem um detalhe aqui, que cada uma delas tem um preço, por incrível que pareça. Algumas são bem mais baratas, outras são bem mais caras. E muitas pessoas hoje estão tendo problema de implementar a inteligência artificial por causa do custo. Porque às vezes você usa uma IA muito cara para fazer um trabalho muito simples. Porque você não sabe que tem IA mais barata para fazer aquilo ali. E dentro da mesma plataforma que você está usando. De repente eu estou usando uma IA que ela é muito boa para ler livro e eu estou usando ela para fazer imagem. Então, para fazer imagem, o custo dela é mais alto porque ela foi desenhada para ler livro. E aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui, ó, eu vou ter itens como top P, né? Temperatura. O que é essa temperatura aqui? A temperatura é uma palavra muito utilizada na IA quando as pessoas dizem a IA está alucinando, né? 2 significa que você está dizendo o seguinte para a IA: seja o máximo criativo possível. Tá? 0, você está dizendo o que para a IA? Eu não quero que você seja criativo, eu quero 0 de criatividade sua. 1 é um número que quase todo mundo utiliza. Você está falando para ela, ó, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Só que você pode, por exemplo, aqui, utilizar um arquivo, está vendo que tem uma parte aqui de arquivo? Você pode utilizar um arquivo da tua base de dados e dizer, ó, eu quero que você leia exclusivamente o que está no meu arquivo. Então, você vai colocar ela lá baixinha, lá em 0203. Você quer que ela leia estritamente o que está no teu arquivo, não tá? Uma linha mais e uma linha menos. Ou você não vai usar teu arquivo e você quer que ela busque dados na internet, sei lá. Vamos imaginar que o teu objetivo de testar uma IA é falar, eu quero uma IA que vai ler todas as noites um livro para minha filha dormir. Então, quanto mais criativa ela for, mais legal vai ser. Então, eu vou trabalhar aqui com uma IA com uma temperatura em 2, uma temperatura em 1.7, 1.8. Então, esse daqui que é o nome que a gente fala de playground, né? E aqui você tem, né, aqui em cima, o playground, dashboards, documentos, API, né? Então, aqui do lado, né, as vector stores, né, os arquivos que eu tenho utilizado. Então, vocês podem perceber que eu tenho alguns arquivos que eu coloquei para fazer teste, né? O uso da minha API, quanto que eu estou usando minha API. Aqui eu uso uma API que muito mais para testes e brincadeiras, alguma coisa. As APIs que eu já criei, então, tem a API do Obsidian, N8N, Olá, LinkedIn. entendi sua pergunta. Né? É minha Siri, não, minha Google maníaca entrando aqui online com a gente. Então, assim, as APIs que eu já criei, né, e né, como que a gente gera uma... deixa eu voltar aqui na API de novo. Dashboard, aqui a gente tem as APIs, né? Então, se eu vier aqui criar uma API, super fácil, né? Posso colocar o nome que eu quiser aqui, criar, ela vai criar na hora uma API. Posso usar ela para teste, posso usar ela para um serviço específico. Então, posso criar quantas APIs eu quiser. Quantas pode criar? Posso criar 1 milhão delas. O único detalhe é que elas têm usa, né? Uma quantidade de dinheiro que eu coloco aqui para que ela possa funcionar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Billing. Dashboards. 3. Ponce. Acho que eu entendo bet, não. API Reference. Procurando aqui onde é que está a parte de custo da minha API. Aqui, ó. Billings.
Então eu tenho aqui hoje 4 dólares e 20 apenas aqui na minha API. Então eu sempre trabalho com mais ou menos 20 dólares no máximo. E eu vou dizer para vocês, galera, que se você colocar 5 dólares aqui, dá para você brincar muito. Fica com 20 dólares porque usa uma série de outras funções aqui. E aqui tem uma coisa muito, 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 muito legal para você estar colocando essa parte do business aqui, os limites, né? Para você ter uma ideia de cada modelo, né? Quanto que é os limites que ele usa, quanto que ele gasta, né? Toques por minuto, né? Quantos toques ele utiliza. Então, por exemplo, você tem uma API aqui, o Mini, né? Ele vai ter 200 mil tokens, né? Aí você vai ter aqui, ó, esse preview aqui, 40 mil tokens. Então, para ler, para fazer alguma coisa, 200 mil, né, palavras. Vamos colocar tokens, não é uma palavra, mas só para a gente ter uma ideia aqui nesse momento, 200 mil palavras perto de 40 mil palavras, né? E ele tem uma informação aqui muito legal, que independente do tamanho da sua empresa, né, o limite que você pode fazer de utilização mensal é de 120 dólares, né? Então, meio que para limitar realmente as pessoas a utilizar a API, então você não pode gastar mais de 120 dólares por mês, e você pode falar, ó, o meu threshold, né, o máximo que eu posso chegar é aqui, e se deixar um threshold, sei lá, de 30 dólares, quando chegar a 30 dólares ele compra mais 120, né, ele completa ali, como você deixou ali por 30 dólares, vai comprar mais 90 dólares e preencher a tua conta, ali, fazer uma coisa automática para comprar. E aqui você vê todos os modelos, né, todos os modelos que tem, e né, o token por minuto, né, quanto que é a quantidade de tokens que tem para cada um dos modelos. Então essa informação é super importante para você que está falando, eu quero implementar IA na minha empresa, eu quero ter um serviço de IA, então isso daqui é muito, muito, muito importante para saber e tudo mais. Então, são dados interessantes. E por último, não menos importante aqui, galera, que eu queria mostrar para vocês como é que eu acabei de falar, né, dos ChatGPTs. Então, você vem aqui, meus GPTs, e como é que você cria um GPT, como é que você faz o GPT. Então, deixa eu só mostrar rapidamente aqui um GPT. Então, por exemplo, aqui eu tenho um GPT que ele cria artigos. Então, vamos mostrar isso aqui. Então, se eu colocar uma palavra aqui, eu vou colocar uma palavra, tá? Ele é meu, eu que criei ele, não é com uma palavra que ele funciona, mas eu só vou colocar esse exemplo aqui para você ter uma ideia aqui. Então, eu vou escrever a palavra criatividade, né? E perfeito, para que eu possa iniciar a fase 1, por favor, envie o texto, artigo, material sobre criatividade, principais contribuições e tudo mais. Então, ele está me pedindo, né? Eu criei uma estrutura que ele vai fazer em fase 1 e fase 2. Na fase 1, ele vai pegar todo o texto que eu preciso e na fase 2 ele vai escrever. Então, só para ajudar, eu vou colocar aqui, ó, criatividade e imaginação. Óbvio que deveria ser um texto infinitamente maior do que isso e tal, né? Mas só para fazer um teste para a gente mostrar, né? Se você ainda não tem texto, posso usar uma base reconhecida. Você prefere enviar seu material ou quer que eu siga a minha análise? Eu vou falar assim, siga sua análise. Então, agora ele vai pegar a base de dados dele mesmo e vai fazer o artigo. Olha aqui algumas regras que eu coloco, né? Então, vocês estão vendo, ele sempre vai citar fontes, vai escrever numa determinada, existe uma estrutura de escrita, principais conceitos da construção teórica, né? Pontos de convergência com alguns autores, ponto de divergência, resumo bem estruturado, ou seja, ele vai seguir uma ordem para fazer esse artigo. Então, isso foi uma coisa que, já que eu escrevia muito, ao invés de eu ficar escrevendo toda hora, eu fui lá e criei um GPT. Outro que eu tenho, que eu acho que é muito legal, que eu gosto muito dele, é esse aqui. Ó. Esse daqui é o seguinte, é uma maldade, né? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu entrar no LinkedIn rapidamente, vou entrar aqui no LinkedIn com vocês e mostrar na prática como ele funciona. Estou entrando aqui em vagas, né? E aqui eu tenho uma vaga aqui para Product Manager. Não sei nada dessa vaga, tá? Eu vou vir aqui, ó, sobre a vaga, tá?
Vou copiar esse texto aqui sobre a vaga, copiei o texto, vou voltar lá no meu GPT chamado Resume Match e vou grudar esse texto que eu acabei de colocar ali. O que ele vai fazer, né? O Resume Match, ele já está dizendo, ó, o teu score de aderência, então essa vaga não é muito boa para mim, né? Ela está falando que eu só tenho 65% de aderência com essa vaga. E ele está dizendo para mim o seguinte, ó, existem esses pontos de divergência, né? O título no CCV é Product Manager, experiência em STT, TLC, NLP, experiência em software e tal. Então, esses pontos aqui são os pontos que eu estou perdendo no meu currículo. E aqui ele está falando, ó, pontos fortemente alinhados, experiência disso, experiência daquilo. E aí ele já me dá a sugestão para aumentar a aderência do meu currículo. Ele está com o meu currículo na base dele, tá? E ele vai perguntar qual dos 3 modelos eu quero que ele use. Eu tenho 3 CVs na base, numa estrutura de modelo. Eu vou falar para ele, ó, use aí o CV01, tá? Que é o CV1 que eu tenho, tá? E agora provavelmente ele vai perguntar se ele quer inglês ou português. Como a vaga estava lá em inglês, eu vou falar, eu já faço o meu currículo em inglês aí. Eu já vou ganhar esse tempo. Então ele vai falar, ó, posso avançar para a próxima etapa, criação profissional e título da vaga, 100% alinhado. O que ele vai fazer? Eu vou falar assim, ele vai criar os títulos e vai, lá, ó. Então, o título que vai aparecer no meu currículo é o Product Manager, Speech Technology, o Professional Summary, né, o Professional Summary, dizendo qual é o meu resumo, né, então eu falo para ele colocar um resumo em pouquíssimas linhas, olha, 4 linhas de resumo, né, e ele vai colocar aqui 16 habilidades, né, que meu currículo está preparado para 16 habilidades, então eu estou colocando 16 habilidades aqui. Ele dá uma parada, posso continuar, tal, não sei o que, agora ele vai colocar, vai fazer um match das atividades do que tinha lá, né, no currículo que tinha, com responsabilidades e accomplishments, né, então foi a estrutura que eu adotei para as empresas que eu trabalhei. Tchutau é uma empresa, PEX, empresa anterior, e HP, né, a empresa que eu trabalhei. Então eu vou dar novamente um sim, e agora ele vai escrever o nome da empresa, lá, e vai colocar, fazer um texto que demete com aquilo que já estava escrito na vaga, com a proposta da vaga, olhando para o que eu já fiz e vai fazer um merge, ele vai juntar os 2 textos em um só, né? Então ele vai juntar o texto que tinha na minha vaga. Eu só vou pedir para ele já fazer, porque normalmente ele não faz assim. Acho que é porque eu estou online e ele fica meio desorientado para fazer, tá? Lá, ele vai separar em 3 bullets e tudo mais. Então aqui, ó, no meu currículo está responsabilidades e accomplishments. Então, ó, qual era a minha responsabilidade, que resultados eu alcancei? Acelerar MVP, e ele pega funções ou empresas, ó, tá vendo? Eu não tinha nada dessas habilidades, NLP, STT, TST, ele já adicionou isso, ó, gerenciando equipes cross-funcionais, tal, utilizando a Agile Delivery. A Agile Delivery e equipe cross-funcional tem no meu currículo, eu faço isso, só que ele adicionou essas palavras aqui, ou seja, para dar um match no meu currículo. E ele vai embora e termina o meu currículo inteiro seguindo essa ordem. Então, quando eu falei dos meus GPTs, é isso. E como é que Luiz, como é que eu crio um, né? Como é que eu faço para ter o meu próprio GPT? Aqui você tem a opção de criar, né? Dentro lá da própria ferramenta, você tem a opção de criar. Você pode criar trocando ideia com a IA, que você vai blá, 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 ou você pode ir configurando e você configura aí um GPT inteirinho da forma que você quiser. Beleza, galera? Hoje vou encerrar por aqui, né? Que a ideia era mostrar essas partes desses GPTs para vocês e falar sobre um pouco das habilidades. E fica aí pendente da gente falar, né, sobre prompts e tudo mais, né? E só para não esquecer, inscreva-se aí no canal, né? Quem está assistindo pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal, é super legal fazer esse tipo, né? Dar essa força aí pra gente no canal aí da Two Towers. Beleza, galera? Então, Ctrl. Deixa eu dar um End aqui. Peraí. Deixa eu dar um End. Ctrl End. Deixa eu ver onde é que tá esse negócio aqui. Aqui. Beleza. Aqui.
Isso aqui. Queria mostrar isso aqui. Beleza? Com isso eu encerro então o papo da gente hoje. Segue a gente lá no Two Towers, né, no YouTube ali, barra Two Towers HP, é o nosso canal no YouTube. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ter falado alguma coisa legal para vocês. Aí fica o meu LinkedIn, né, para que vocês me sigam ali no LinkedIn. O meu LinkedIn agora está repaginado. Deixa eu até mostrar que agora ficou bonito, gente. Tem uma repaginada no meu LinkedIn, então não posso deixar de mostrar o meu LinkedIn, que ele ficou muito bonitão. E então é isso. Um beijo no coração de todos. Johnny, muito obrigado se você está por aí. Obrigado por ter participado. Convida lá os amigos lá do Beat para participarem com a gente, para vir aí uma galera. A gente sempre vai estar falando de IA, tecnologia, como utiliza a IA. Galera, tem muita gente querendo aprender, querendo conhecer um pouquinho disso. E aí fica aberto sempre para uma pergunta. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar, né? E convida a galera, convida aí todo mundo, convida lá a Thaís para participar daí também. Se tiver dúvida, pô, a gente responde dúvida online real time. Beleza? Galera, para quem está assistindo gravado, façam perguntas, deixa aí qualquer pergunta. Dentro do meu melhor eu vou tentar responder. Né? E um beijo enorme para vocês, uma boa semana a todos e até quarta-feira com a nossa live de número 10. Estamos na live de número 9. Um beijo no coração a todos. Uma boa semana para cada um. Espero vocês. Até mais. Tchau, tchau.